Senhoras e senhores, boa noite a todos. Pedimos gentilmente que tomem os seus lugares, por favor, a fim de que possamos dar início às atividades previstas para esta noite. Pedimos a todos que se acomodem, por gentileza. Obrigado. Senhoras e senhores, em nome das coordenações geral e científica do 19º Congresso Internacional de Direito Constitucional, formadas pelo ministro Gilmar Mendes, coordenador do mestrado do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, também pelo professor Paulo Gustavo Gonet Branco, coordenador científico do IDP, também pela doutora Idalide Correia, diretora-geral do IDP, ainda pela doutora Fátima Cartacho, diretora-geral das Escolas de Direito e de Administração de Brasília, EDB e EAB, IDP, também pelo doutor Sérgio Victor, coordenadora adjunto do mestrado da EDB e IDP, também pela doutora Laura Schertel Mendes, coordenadora do Centro de Direito, Internet e Sociedade, CEDIS, IDP, e ainda pelo doutor Jairo Schoffer, professor da EDB e IDP. Em nome das autoridades citadas, nós declaramos abertos os trabalhos do 19º Congresso Internacional de Direito Constitucional, que tem como tema Constituição, Internet e novas tecnologias, interfaces para um novo direito constitucional. O evento é em homenagem à memória do professor Igor Tenório, da Universidade de Brasília. Este evento é uma realização do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, do IDP Cursos e Projetos, da Escola de Direito de Brasília, EDB e IDP, mestrado, e da Escola de Administração de Brasília, EAB e IDP, mestrado também. O IDP promove encontros, congressos e seminários voltados para o debate acadêmico e é um conceituado centro de estudos e de reflexões sobre direito e administração pública. O 19º Congresso Internacional de Direito Constitucional tem como patrocinadores a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, também a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, ainda a Itaipu Binacional, também a Confederação Nacional do Transporte, CNT, ainda a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, a Confederação Nacional da Indústria, CNI, também a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, o Banco do Brasil, o Correios e a Caixa. O evento é apoiado pela Ambev e também Três Corações. Senhoras e senhores, para a mesa de abertura, nós temos a honra de convidar para que tome lugar à mesa a diretora-geral da EDB e da EAB, do IDP, professora Fátima Cartacho. Por favor. Convidamos também para que tome lugar à mesa a diretora-geral do IDP, doutora Idalide Correia. Convidamos também para que componha a mesa o coordenador científico do IDP, professor Paulo Gustavo Gonet Branco. Convidamos também para que tome lugar à mesa o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal e professor da EDB e IDP, ministro Gilmar Mendes. Por favor. E convidamos para que tome também o seu lugar à mesa a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Senhores, por favor, queiram se assentar. Senhoras e senhores, para as palavras de abertura oficial do evento e também para uma homenagem ao professor Igor Tenório, da Universidade de Brasília, com a palavra o senhor ministro Gilmar Mendes. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, cumprimentar a mesa na pessoa da caríssima presidente do Supremo Tribunal Federal, professora
Carmen Lúcia. Começo por saudar a todos os presentes, dando-lhes boas-vindas ao Instituto Brasiliense de Direito Público para mais uma edição, a 19ª, do Congresso Internacional de Direito Constitucional, evento que se tem consagrado como referência no cenário jurídico, dada a relevância dos conteúdos abordados, a qualidade dos trabalhos e dos palestrantes. Este ano abordaremos a temática Constituição, Internet, novas tecnologias, interfaces para um novo direito constitucional, com o propósito de debater os principais reflexos produzidos pela Constituição de 88 na realidade brasileira, tendo os direitos fundamentais por elemento estruturante de uma sociedade plural, democrática e republicana. Um novo formato foi planejado para este evento. Além da programação principal, haverá grupos de trabalhos sobre matérias diversas e palestras voltadas às temáticas de direito, internet e regulação, internet, inovação e mercado. Contaremos com a participação de renomados conferencistas, nacionais e internacionais, que certamente enriquecerão os debates com o aporte dos seus olhares teóricos e empíricos, tão necessários para a construção da ciência jurídica. É com grande honra, portanto, que os recebemos nesta cerimônia de abertura, em que prestamos uma justa e afetuosa homenagem à memória do ilustre professor Igor Tenório, da Universidade de Brasília. Esta homenagem nasce do profundo reconhecimento de todos que tivemos a oportunidade e a grata satisfação de conviver com o professor Tenório, do seu talento acadêmico e administrativo, da envergadura de sua reflexão teórica e de sua imensa generosidade como mestre e amigo. Igor Tenório teve uma longa, densa e profícua atividade profissional, não apenas na universidade, mas também na administração pública e na produção de obras acadêmicas. Foi professor da PUC no Rio de Janeiro, na pós-graduação do UniCeub e vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília e do Conselho de Tecnologia, também na UNB. Cursou a Escola Superior de Guerra, foi consultor do Ministério da Agricultura e diretor no Supremo Tribunal Federal. Estudioso do direito tributário e financeiro, direito penal tributário e direito agrário, publicou 22 obras, tendo sido, e essa é a razão também da homenagem, um dos precursores no estudo da informática jurídica no Brasil, um dos temas centrais do nosso congresso. Desejo a todos um bom seminário, um bom congresso. Senhoras e senhores, para proferir a conferência Democracia Contemporânea e Constitucionalização dos Direitos Fundamentais, passaremos a ouvir a ministra Carmen Lúcia. Boa noite a todos. Quero que sejam as minhas primeiras palavras de agradecimento ao IDP. Faço isso na pessoa do meu querido amigo, o ministro Gilmar Mendes, vou dizer ao professor Gilmar Mendes, uma vez que estamos num espaço de reflexão, de ensino, de aprendizagem, que é esse instituto, hoje, um dos pontos centrais, um dos núcleos reconhecidamente de excelência na possibilidade de pensarmos formas novas de convivência e pensarmos formas novas de resolver os problemas que se põem na convivência no mundo contemporâneo. Muito obrigada, ministro Gilmar, professor Paulo Gonet e todos os que compõem esta casa e que me dão a oportunidade de, mais uma vez, estar aqui neste congresso. E do tema que me foi posto, e para começar rapidamente, democracia contemporânea e constitucionalização dos direitos fundamentais, neste momento que nós vivemos, e muito ligado às novas tecnologias que mudaram novas formas de convivência,
eu queria estabelecer 3 pontos sobre os quais tecer as minhas observações. O primeiro deles sobre a democracia ou as democracias que vivemos hoje, as novas formas de convivência na sociedade que dão ensejo a novas propostas democráticas na convivência, no dia a dia, na informalidade. Num segundo momento, eu queria fazer algumas considerações sobre os direitos fundamentais nesta nova forma de conviver democraticamente. E um terceiro ponto, que era a constitucionalização dos direitos fundamentais e a jurisdição constitucional no momento que nós vivemos. Eu vou dizer momento porque estamos num estado contemporâneo que já se faz velho em muita coisa. Então, eu começaria as minhas observações de pronto, chamando a atenção para que, a se pensar hoje o direito e a se pensar a ciência política, acho que devemos começar a não mais usar a democracia no singular, mas a usar democracia no plural. Há democracias, há formas variadíssimas de convivência, nas quais se preserva a liberdade, que nós podemos chamar de democracia. Não há fórmula única de democracia, não há fórmula acabada de democracia, e isto é um dos desafios grandes do momento que nós vivemos, pela singela circunstância de que não temos, portanto, respostas prontas para os diferentes, múltiplos desafios das sociedades democráticas contemporâneas ou das sociedades que buscam ser democráticas no momento que estamos vivendo. Eu lembraria que, ao receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1957, Albert Camus fez um discurso no qual ele dizia que toda geração acha que vai salvar a humanidade, que vai construir o futuro. A geração dele, pós-Segunda Guerra Mundial, não tinha essa esperança. A ela tinha ficado reservado o direito apenas de tentar que o mundo não acabasse, que a humanidade não acabasse, para que quem viesse depois tivesse a possibilidade de construir futuros diferentes. Eu não sei se isso foi só naquele momento de intenso sofrimento pós-Segunda Guerra Mundial, mas a impressão que me fica hoje é que estamos vivendo mais ou menos essa tentativa de fazer com que não deixemos acabar, pelo menos as conquistas que as gerações que vieram antes de nós nos legaram e que nós precisamos de aperfeiçoar numa intensidade, numa velocidade extremamente nova. Por isso eu comecei falando em democracias no plural, até porque democracia não é só regime político, não é só regime de Estado. Democracia é forma de vida, é modelo de vida que se adota. Tanto que a gente fala numa escola democrática, a gente fala num chefe democrata, fala-se num pai que é mais democrata e o outro conta que, não, meu pai é muito pouco democrático. Então, a democracia é uma forma de conviver, e a convivência se faz no informal da vida, sem formas que a gente adota no dia a dia. Isto passa para o Estado, aí sim, no Estado de direito democrático, com formas próprias, institucionalmente estabelecidas, segundo princípios nos quais se preservem a dignidade das pessoas, o que significa a liberdade de escolher o que se é, o que se quer ser e como se quer viver, e a responsabilidade por essas escolhas. E talvez este seja o núcleo do desafio que nós temos hoje de viver democraticamente, com liberdades, numa sociedade, num momento em que mudaram os valores fundamentalismos com os quais a gente construía as ideias, as ideologias e vivia segundo elas. E o exemplo que eu dou disso é que mudaram 2 fatores da vida de todo mundo, e nós não nos demos conta, e estamos vivendo velhos modelos já numa perspectiva completamente nova. Faço referência primeiro ao espaço. O espaço físico no qual nós vivíamos e onde construíamos as nossas sociedades, as nossas comunidades,
o nosso país, o nosso Estado, mudou. Basta dizer que até há 15 anos, 20 anos, não era incomum se dizer que fechei a porta da minha casa, o Estado não entra aqui. Para nem dizer que não vai muito longe o tempo em que se dizia que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, até porque isso é da casa deles, está dentro de casa. O sentido de espaço mudou. O Estado entra no quarto de um casal e se faz presente quando ali tiver uma violência contra um dos membros, um dos pares, um dos membros daquele par. E aí o espaço se faz público, porque o direito entra e é o Estado, a entidade pública que entra. Por outro lado, se você estiver conversando com um amigo no telefone, numa praça pública, esta conversa é particular. Esse espaço é seu. Mudou o sentido de espaço. Mas mudou numa velocidade tão vertiginosa que nós não somos mais capazes de nem perceber. E vamos vivendo isso de maneira atabalhoada, sem nos darmos sequer o tempo necessário para reaprender a viver em espaços que são espaços não físicos, não materialmente delimitados o tempo todo. E a mesma coisa se dá com o tempo. Agora haverá de ter alguém aqui em Brasília, assentado na sua casa, vendo o noticiário local, e se ele muda num botão, um canal, ele vê o que se passa no Japão, neste mesmo momento, embora o tempo não seja o mesmo para o japonês, a hora não seja a mesma, e ele vive essas duas vidas vendo isto. E nós estamos construindo instituições estatais e tentando viver democraticamente, ou seja, com a liberdade e a responsabilidade pelas escolhas livremente feitas, sem nos darmos conta de em que tempo e em que espaço estamos vivendo. Isto faz com que o direito tenha mudado, porque o direito é a razão escolhida para fixar normas segundo as quais viver. Se nós nem ao menos pensamos sobre onde e em que momento estamos vivendo, fica extremamente difícil a gente cumprir as normas que valiam até há pouquíssimo tempo atrás e que agora já não servem a essa nova realidade. E nós não pensamos sobre isso. Há pouco tempo atrás, um grande jornalista brasileiro, Mauro Santayana, dizia que, se pensar Napoleão Bonaparte, ele mandava Talleyrand à Inglaterra e levava 3 meses para ir, e 3 meses de negociação e 3 meses para voltar. Ele tinha amadurecido tantas opções para o imperador que, na hora que ele voltava, ele já tinha todas as coordenadas para oferecer para a escolha política. Hoje, um presidente da República toma um avião aqui em Brasília para São Paulo, ele leva com ele o grupo de principais assessores, e 1h15 depois, na hora que ele chega em Brasília, em São Paulo, por exemplo, aconteceu uma coisa gravíssima e ele tem que imediatamente dar uma resposta sobre algo que ele não pensou, não sabia, não sabe como aconteceu e toma uma decisão política que atinge 200 milhões de brasileiros. Este sentido de espaço mudou, esta dinâmica mudou. E não mudou, claro, só para o Estado, mudou na vida de todos nós. Basta um de nós imaginar, ou nem é imaginar, basta um de nós saber e viver, experimentar, como é que nós vivemos um pouco sem pensar, porque não há tempo mais para pensar em tudo, mas vivemos democraticamente. E é esta democracia, uma democracia plural e sem forma pré-estabelecida, um pouco a maneira do que dizia sobre a liberdade Clarice Lispector, que ela não queria uma certa forma de liberdade, mas a liberdade de não ter forma alguma. A democracia hoje é mais ou menos isto preconizado por Clarice Lispector, a ausência de forma, a ausência de uma fórmula que possa ser considerada a verdadeira e única democracia. Até se tomar a Constituição brasileira, por exemplo, nós vamos verificar que o que é interpretado pela Constituição brasileira
num grupo pequeno que seja de 11 juízes do Supremo, a compreensão da vida que cada um tem nos leva a interpretações diferentes sobre o que seja democrático para concluir qual é o sentido da Constituição e a interpretação a ser dada àquela norma para cumprir o princípio democrático em todas as matérias que são cuidadas ali. Se isto é difícil para nós, que temos espaços como este para pensar, e para pensar o que é a democracia, ou o que são democracias e como viver democraticamente, imagine o que é para um cidadão que sequer pensa sobre isso, mas que quer viver democraticamente, porque há duas palavras que, graças a Deus, e graças a uma construção realmente, nós conseguimos no Brasil. O sentido das pessoas de justiça, basta ver que isto que eu acho que é quase um sentimento do ser humano hoje, está em todos os lugares, em todos os espaços e na boca de todas as pessoas. Uma mulher que tenha tido hoje à tarde um filho atropelado, ao ser questionado o que ela quer, o que ela espera justiça. Por isso, essa palavra hoje marca o resgate ou o construto da democracia no Brasil, que é exatamente a construção de uma sociedade na qual a ideia de justiça que prevalece para a sociedade está permanentemente em aberto e é buscada por todos. E é isso que está sendo buscada. Se não afinamos essa ideia, se temos as instituições que têm que realizá-la, torná-la concreta, e nem sempre ou quase nunca chegamos a um resultado que agrade a uma maioria, é porque nós, juízes, temos a responsabilidade e o controle exercido sobre nós pela Constituição e pelas leis vigentes. Mas temos um Estado democrático e essa democracia chegou efetivamente à sociedade. Mas são modelos democráticos completamente diferentes e para cujas demandas dessa sociedade nós não temos pronta. Temos que tornar a Constituição viva e, por isso mesmo, mutante até pela interpretação a cada momento para mantê-la atualizada. E, portanto, este aqui eu deixo como a primeira reflexão neste Congresso para saber como caminhar e buscar alternativas coerentes com o que a sociedade democraticamente espera de cada um de nós, juízes, mas cada um de nós que se compromete com o direito constitucional do seu país e que deve ser todo cidadão e não apenas o profissional do direito. Na esteira disso, eu diria que, como a democracia é um construto, o Estado é uma construção, não caiu do céu, não saiu do inferno, o Estado é o que nós fazemos que ele seja, significa dizer que nós temos que saber para onde estamos indo. E estamos indo numa procela, numa grande tempestade, que é o curso dessas mudanças, ou a falta de curso dessas mudanças. As tecnologias influenciaram a tal ponto que a palavra mudou. Eu dizia hoje, no almoço, de que eu e o ministro Gilmar participamos, que acho que um pouco a maneira do que se tem em evangelhos gerais, independente de alguém nem achar que tenha valia algum evangelho, mas que estamos em tempo de ter que proclamar a palavra, e para nós a palavra justiça, para torná-la realizável por todos aqueles que se comprometem com uma vida de dignidade para todas as pessoas. E a palavra é que vai virar a vida justa para todas as pessoas, se ela tiver a essência e o conteúdo executável segundo a necessidade de cada povo. E aí eu vejo que os modelos de democracia mudaram porque o nosso modelo de sociedade mudou. E aí eu entro na questão desta vida virtual que ficou muito próxima de nós. Principalmente para o mais jovem, eu acho que deve ser muito difícil distinguir o que é real e o que é virtual. Para nós, juízes, isso tem uma enorme repercussão. Mudou o processo, mudou a jurisdição por causa desta realidade tecnológica. Não é incomum, nós que vivemos da palavra, e que a palavra vira a vida das pessoas, no sentido de que hoje à tarde, alguns
algumas centenas de juízes brasileiros deram decisões, deram sentenças que fizeram com que o que é uma palavra para cada um de nós aqui, a palavra prisão, virou a vida da pessoa por algum tempo. E portanto, a força desta palavra é a força que fez com que o direito se formalizasse por meio exatamente desta tônica, sob essa perspectiva. Entretanto, parece que a palavra perde força neste momento da nossa história. E nós assistimos a vídeos, e nós assistimos a mensagens em que nem há palavras. Há símbolos representando alguma coisa, as pessoas já não dizem, o seu texto é muito bom. Aparece um símbolozinho que outro dia eu perguntei para o meu sobrinho de seus 4 anos, te aplaudiu, né, tia? Não estou sabendo. Nem se fala mais, o texto é bom, o texto é ruim, é apenas um símbolo. Estamos perdendo a capacidade, portanto, de dialogar, e é pelo diálogo humano que nós construímos sociedades humanas para as pessoas viverem de acordo com seus ideais de dignidade humana. Como é que é agora o Estado digital, o Estado eletrônico, a administração pública digital, no mundo em que o Estado é uma pessoa de direito e o direito se faz pela palavra? Como é que nós vamos viver esse paradoxo e resolver todos esses paradoxos? Adicionando só? Mas se a gente pega uma criança, ela acha um escândalo. Uma mulher, como disse outro dia no Supremo, no dia 12 de outubro, em que algumas crianças lá estavam visitando o tribunal e me perguntavam, entre as coisas, primeiro, achando um absurdo uma mulher de 60 anos, claro, o menino tem 4, na hora que ele me perguntou quantos anos eu tinha 60, ele falou, e você ainda está viva? Porque 60 é uma eternidade. Ele não sabe nem como é que eu vivi. Outro dia, o meu sobrinho viu o meu pai, que tem uma máquina Olivetti 47, e então o papai coloca o papel, roda, e datilógrafa sai, e ele olhou e disse, vô, mas que computador bacana, a impressora já está nas tripas dele, quer dizer, já sai imediatamente, não passa pela cabeça dele sequer que alguém possa escrever sem computador. E há pouquíssimos dias, a filha de uma servidora do tribunal me viu com uma caneta e eu tentei apagar com uma borracha, alguma coisa, e ela dizia assim, você é artista? Não, estou escrevendo. Com isso aí tudo, e você ainda desmancha, para ela isso é uma arte. Para mim, isso é uma coisa absolutamente comum. São humanidades diferentes. Estas várias humanidades levaram a que hoje, como você assiste a uma guerra e depois assiste a um filme sobre uma guerra e assiste esse filme no iPad ou até num celular, o sangue não tem mais importância. O sangue, que para nós é símbolo de vida. E aí você tem o maior prazer em assistir. E aí você vai perder a sensibilidade? É isso que significa? E o real e o virtual, e o reality show, e o Big Brother, isso tudo junto é vida real? E nós, juízes, responsáveis por fazer com que a dignidade da pessoa humana tenha que prevalecer a partir de um processo, temos de buscar mesmo a decisão, que é o mais importante? Ou agora mudou o papel do juiz e da jurisdição, e o mais importante é buscar a verdade no meio de uma sociedade em que o real e o virtual se misturam no dia a dia da gente? Qual é o meu papel agora? É realmente a instrução mais importante para eu ter uma verdade que me leve a um julgamento justo? Mudou a ideia de justiça? E se mudou o sentido constitucional do que é o justo e do que é o justo buscado pelo Estado?
Isso tudo é apenas interrogação que eu ponho num mundo em que o novo parece ter chegado, mas não para de chegar, e por isso algo velho acabou, mas eu não tenho nem um norte para saber para que lado eu dou, para que lado eu vou. E eu já aprendi desde muito cedo que não há bons ventos para marinheiro que não sabe onde quer chegar. Então nós vamos ter que navegar loucamente, em plena tempestade, sem saber muito bem para onde ir e qual é o modelo de sociedade no qual eu vou fazer ou ver prevalecer a justiça. Essas novas tecnologias põem questões novas para realidades novas, mas para o mesmo ser humano de sempre, que quer ser feliz. Ponto. Eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas querem isso. Poder viver de acordo com o que é a sua vocação, para, realizando-se como ser humano, poder ser igual a todos no que é a dignidade e poder ser diferente no que é a sua identidade. E este é o desafio que se põe, uma vez que introduzimos um modelo no qual sequer a identidade, no sentido de ser diferente, é tão valorizado. Estamos vivendo não um momento de conservadorismo, talvez até como reação a essa transformação alucinante, mas estamos vivendo um momento de intolerância das mais variadas formas, dos mais variados matizes, o que significa que não é apenas um conservadorismo, mas é uma reação contra este estado de movimento violento e turbulento de mudanças muito bruscas. As democracias vivem baseados numa ideia de direito, no princípio da juridicidade, numa ideia de responsabilidade e numa ideia de participação. Tudo isso nós temos na Constituição brasileira, como nas constituições dos Estados democráticos. O problema é saber quem responsabiliza por quê e como é que nós vamos fazer alguém responder. Por exemplo, na tônica deste Congresso, nas novas tecnologias, que sequer tem o ser humano verdadeiro, com seu nome perfeitamente identificado, e que faz uso das mais variadas tecnologias para o melhor e para o pior, a pergunta é: o Estado é capaz de se montar e remontar e reformar e transformar democraticamente para dar uma resposta e fazer responsável, cada um por si, pelo outro, por tudo que faz? Com qual modelo de direito? Que jurisdição se pede para garantir esta responsabilidade e esta liberdade? Nós não temos respostas prontas neste momento para nada. Se em algum momento nós tivemos resposta, hoje o nosso desafio é aprender a partir da aprendizagem do humano, inclusive. Não apenas das instituições estatais, mas daquilo que é feito pelo homem para ele mesmo, mas para ele ter chance de ser feliz num mundo tão ebulitivo em termos de transformação. Também neste estado em que as tecnologias, muitas vezes, criadas seria a serviço do ser humano, e o ser humano se pondo cada vez mais a serviço das tecnologias, e, portanto, mudando a equação, nós nos perguntamos como é que vai se dar a formação, a informação e a transformação, que é permanente do ser humano, em busca de instituições que nos deem respostas prontas e de acordo com o que nós queremos. Eu me lembro que a Hannah Arendt, numa passagem, afirma que o ser humano cria instituições, cria as condições para ter a ilusão da segurança. Porque há uma parte da vida que é de insegurança. Mas se a gente fosse viver perturbado por isso, nós viveríamos muito mal. Então, nós temos a insegurança com o dia de amanhã, a insegurança decorrente das doenças, a insegurança decorrente das perdas, enfim. A dor de viver faz parte. Mas nós, então, criamos uma casa para onde ir, um lugar para onde nós termos a certeza de que podemos voltar, um caminho que a gente acha que vai seguir durante um tempo. Esta segurança
grandemente ilusória, nos dá alguma temperança, alguma condição de, pelo menos, não viver permanentemente em estado de medo pelo dia de amanhã. E em Homens em Tempos Sombrios, ela diz, perde-se exatamente até esta ilusão de uma segurança. E eu fico me perguntando se nós não estamos vivendo este momento e tentando sair desta sombra das transformações permanentes com as quais nós nem nos habituamos e já há algo completamente novo e transformador para o qual nós não tínhamos aprendido a conviver e como é que nós damos uma resposta a isso. Por outro lado, também, o direito constitucional e os direitos fundamentais são postos para nos garantir essa condição de dignidade, ou seja, de viver com um sentido de justiça que se proclame como a verdade de uma determinada sociedade num certo momento da sua história. Isto me parece um conflito quase, porque nós não temos nenhuma certeza sobre quais são as liberdades e quais são os direitos fundamentais que nós temos. Temos todos e haveremos de ter cada vez mais e buscar cada vez mais. E a certeza que eu tenho disso vem do que eu observei, especialmente nos movimentos de ruas no Brasil, em 2013, em que, pelo menos em 2 dessas passeatas eu fui para observar, não para gritar, até porque, como ministra do Supremo, corri o risco de apanhar. Então, eu fui apenas porque fui em tudo quanto é passeata desde a faculdade, achei que era injusto eu não ter o direito de ir naquelas. Eu fotografei algumas coisas, e entre os cartazes que eu fotografei, havia muita negação, muito mais negação do que quando eu era jovem, por incrível que pareça, eu fui jovem, a gente reivindicava e sabia quem estava reivindicando o quê. E nas manifestações de 2013, eu vi placas desde pedido de aumento de salário para determinada categoria, reclamação porque não tinha onde deixar os cachorros quando trabalhava, literalmente, em algumas placas, umas senhoras com os cachorrinhos na mão. Vi contra aumento de determinados alimentos e vi 2 placas que me chamaram a atenção. Uma dizia assim, vi placas maravilhosas, assim, tem o direito de conhecer a neve, que tragam a neve para o Brasil. Vi, uma das placas era, sou contra tudo, abaixo tudo. E uma outra, muito próxima daquela, sou a favor de todas as placas. Ou seja, há uma multiplicação de dados e não há um encaminhamento na sociedade do que se quer. O que se quer é dizer que há uma insatisfação que foi tamponada durante muito tempo, ou pelo menos que aflora a cada minuto. Daí eu ter depois relido Bobbio, quando dizia que o século XXI não seria um século de conquistas de novos direitos fundamentais, mas seria um século de efetivação social e jurídica dos direitos fundamentais. Eu não vou dizer que eu não concordo com o Bobbio, porque não cheguei a isso ainda, mas eu diria que o ser humano sempre vai procurar novos direitos, porque o direito é um não acabar nunca na busca de sociedades cada vez mais justas. Por isso mesmo, essa transformação que a tecnologia nos traz, nos faz repensar o direito, porque nos faz necessariamente buscar o que é o justo para uma determinada sociedade neste momento que estamos vivendo, e isto é que é aflitivo muito mais para alguém da comunidade jurídica e muito mais para um juiz constitucional. Não há como responder a isto a uma sociedade. E eu sou juíza no Brasil, cidadã brasileira, e, portanto, o meu compromisso primeiro é no Brasil. Mas é claro que, em todo lugar do mundo, as mesmas interrogações são feitas, as mesmas indagações são postas e a mesma ausência de certezas se mostra até mesmo nos julgamentos constitucionais.
o pêndulo histórico hoje é um pêndulo que se põe também nos tribunais constitucionais. Decide-se num determinado sentido, por exemplo, sobre a possibilidade do aborto, introduz-se um elemento novo. Não tínhamos pensado na década passada sobre qual é o papel do pai. Só tínhamos pensado o papel da mãe e do feto. Agora nós temos que refluir nisto e introduzir um novo pensamento. Afinal, todo mundo tem direito de livremente escolher o que é justo para a sua vida. E, portanto, eu tenho um movimento pendular também na jurisprudência constitucional e no próprio constitucionalismo, que se reconstrói agora para superar algo que até aqui foi próprio do direito, que é a sua natureza binária, é o sim ou não. Quem entra em juízo, alguém ganha, alguém perde. Errado. Agora nós tentamos não apenas decidir o conflito, mas acabar com a conflituosidade num determinado grupo e fazer com que não sobrevenham novos litígios, não como jurisprudência defensiva, como nós temos em alguns casos, mas na possibilidade de termos sociedades mais em paz, porque ninguém tem certeza do que é justo, nem num determinado momento e nem para uma mesma sociedade. Estes não são desafios pequenos do nosso tempo, e são desafios tanto maiores, porque quando a pessoa não acha que vive numa sociedade justa, ela não acredita nas instituições e, portanto, ela não acha que ela vive numa democracia. E a democracia vive da confiança que os cidadãos têm nas instituições estatais para superar a ideia de vingança. E mais de uma vez eu tenho visto pessoas me dizerem: eu fiquei injuriada porque eu não tive uma resposta do Estado. O Estado não me disse nada. O Estado não me disse nem que sim, nem que não. O Estado não me disse que aquilo era justo ou injusto, exatamente por conta de uma falta de capacidade até de responder rapidamente a tudo que se põe para a resposta do Estado. Eu acho que nós caminhamos para novas formas de pensar as democracias, formas nas quais o cidadão possa falar mais e previamente o que ele acha justo num determinado momento para formar consensos. E eu acho que a jurisdição constitucional também haverá de andar nesta sociedade tecnológica em que o capitalismo está mudando do industrial para o financeiro, em que a máquina de escrever deixou de existir, e, como eu digo sempre, daqui a muito pouco tempo, talvez isto, que é um celular que a gente acha pequeno, vai ser só um brinquinho que todo mundo vai olhar, vai colocar na orelha e, rodando, vai conseguir falar com alguém sem precisar de nada mais do que isso. Certamente, numa sociedade completamente diferente, o direito terá o mesmo papel de fazer com que haja ordem dentro da qual nós consigamos viver, mas vai nos dar a possibilidade também de nos reconhecermos para saber o que queremos ser. Talvez para nós, mulheres, esses desafios sejam menos novos do que para os homens. Porque, como nós sofremos preconceitos desde sempre, há um verso maravilhoso da Cecília Meirelles, em que ela dizia: já fui loura, fui morena, fui Maria e Beatriz, fui Alice e Madalena, só não pude ser como quis. Nós todos queremos ser como nós queremos ser. E, neste momento, as tecnologias forem postas a serviço dos cidadãos, dos seres humanos, e não nos deixarmos de ser humanos para ficarmos nós a serviço das tecnologias, talvez nós sejamos capazes de convivência mais justas e mais democráticas. Mas eu terminaria dizendo que, na minha terra, que o ministro Gilmar Mendes costuma dizer que é melhor do que Macondo muito, porque as coisas que acontecem lá
Acontece em todo lugar. A diferença é que eu conto. Em Diamantino também acontecem as maiores barbaridades, mas ele acha que ele é chique e eu não. Então, a minha terra tinha um casal, a dona Den e o seu ministro. A dona Den, só depois de adulta, que eu descobri que a dona Den se chamava Democrata. O pai dela era comunista e a batizou de Democrata. E ela casou-se com um rapaz que se chama, está vivo lá, que se chama ministro. Diz o pai dele que era para ele não ter a preocupação de a vida inteira ter que procurar ser ministro, que era um sonho do avô dele. Ele já nasceu ministro. E o menino vivia traumatizado, porque ele dizia assim, mas todo mundo fica me chamando. Ele trabalhava numa repartição da prefeitura, e o pessoal, que era um contínuo, o pessoal falava, chama o ministro aí. Na hora que aparecia o ministro, era o contínuo, lá entregando carta e tudo mais. E ele se casou com a dona Den, a dona Democrata. E o papai costuma brincar que a democracia perfeita existe. A dona Den é uma mulher perfeita, basta ver os bolos que ela faz. A não ser esta democracia, não tem nenhuma democracia perfeita mesmo. Mas, quanto mais democrática for uma sociedade, mais em aberto estando a ideia de justiça, como dizia Castoriadis, mais nós temos a chance agora de termos democracias verdadeiras. Eu acho que a tecnologia vai nos oferecer grandes possibilidades de termos a democracia semidireta verdadeira, ou seja, com a participação direta, os cidadãos podendo ser formados e informados sobre o que aconteça, e, a partir das opções diretas dos cidadãos, nós temos as políticas públicas coerentes com as sociedades verdadeiras dos cidadãos brasileiros, no caso brasileiro, de qualquer lugar. E eu acho que, com isso, nós talvez estejamos num período de pré-renascimento, o nascimento, de novo, das ideias de justiça que prevaleceram numa determinada fase da história muito rica e que permitiram que nós chegássemos agora com falência de muitas instituições, mas que cumpriram um papel para nós termos marcos civilizatórios muito mais adequados para vivermos o que cada um de nós queremos ser. Da minha parte, eu acredito piamente nisso e digo que se a democracia e a cidadania, que no Brasil melhorou muito nas últimas 30 anos, dá como marca a promulgação da Constituição de 1988, eu digo que estamos vivendo um período em que o cidadão participa, quer participar cada vez mais e pode participar de maneira direta cada vez mais. Isto dá uma dor maior neste momento que nós estamos vivendo. Mas, a maneira do Paulo Mendes Campos, eu diria que as andanças pelo Brasil, que faz com que a gente veja e até tenha que, muitas vezes, compartilhar da dor daqueles que buscam a justiça e não encontram, eu diria que, se aumentou a minha dor, também aumentou muito a minha esperança, principalmente a esperança de nós termos um Brasil que seja democrático nos termos, eu nem vou dizer do artigo 1º ou do artigo 5º da Constituição, mas um Brasil que tenha os valores do preâmbulo da Constituição, do que levou os constituintes e os cidadãos brasileiros mais participantes das décadas de 70 e de 80 a construir este documento, que foi muito mais criticado pelo que ele tem de bom do que pelo que ele não tem de bom, mas que levou todos nós a hoje termos a discussão da Constituição perfeitamente adequada a todos os cidadãos brasileiros, levando em todos os espaços, onde, sexta-feira passada, um preso no Rio Grande do Norte me dizia que o que ele queria verdadeiramente era apenas ter a garantia dos direitos que o advogado dele diz que ele tem na Constituição brasileira. Há 30 anos atrás, nem as pessoas de classe média, que não eram estudantes de direito, sabiam sequer da existência da Constituição brasileira. Hoje, as pessoas nos mais diferentes rincões sabem dela e querem que ela seja aplicada.
cada vez mais, portanto, nós temos a possibilidade, como eu disse hoje ainda também, para o Núncio Apostólico, de vivermos o que dizia Betinho, quando dizia que no início da vida tão difícil dele, ele, um dos maiores cidadãos brasileiros da segunda metade do século XX, dizia: comecei a minha vida tão cheia de dores, com a tuberculose sem cura, que me deixava afastado até dos meus irmãos. Minha mãe me deixava no fundo do quintal para não passar a doença para os meus irmãos, e diziam: não, isto não tem cura, e teve. E depois eu vim estudar sociologia, ele contava, e aí fui exilado por causa da ditadura, e diziam: você não vai voltar ao Brasil, e voltei. E aí, como era doente, precisava da transfusão de sangue, quando fez, acabou contaminado pelo vírus HIV, e diziam: e agora você não sobrevive, porque AIDS não tem cura. E com 36 quilos criou a Ação da Cidadania contra a Fome, e no início diziam a ele: você não vai chegar nem a formar esta ação. E ele dizia: eu vou fazer a minha parte como cidadão brasileiro até o final. E muito perto do fim ele escreveu uma crônica onde ele dizia que no início da vida dele, nas primeiras dificuldades, ele começava o dia rezando: Pai nosso que estais no céu. Tinha fome de divindade. Ele achava que Deus resolveria as coisas para ele. Depois de andar pelo Brasil e de sofrer as agruras de um Estado que não dava respostas, e quando, para ele tomar as atitudes de participação para tornar o Brasil democrático, ele também sofreu muitos preconceitos, ele dizia: passei a começar o meu dia rezando o pão nosso de cada dia. Passei a ter fome de humanidade, porque vi que é do humano que pode sair a grande transformação para nós termos um Brasil justo, livre e solidário para todos. Eu acho que exemplos como o do Betinho podem servir para todos nós que somos do direito, para garantirmos, cada um, fazer a nossa parte para termos mesmos um Brasil no qual a dignidade não seja um dispositivo constitucional, mas seja a realidade de cada cidadão brasileiro e, portanto, que nós deixemos, pelo menos, se não um Brasil muito melhor, um Brasil que possa dizer que os seus cidadãos lutaram para melhorar. Muito obrigada. Senhoras e senhores, gostaria de agradecer a presença do senhor Elise, dos senhores advogados presentes, senhores administradores, membros dos poderes legislativo, executivo, judiciário, senhores estudantes, senhores professores presentes, a imprensa. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do diretor jurídico da CNI, Cássio Borges, também do senhor Vladimir, encarregado de negócios da Autoridade Internacional da Embaixada do Reino Unido, ainda do senhor José Manuel Pascoal Garcia, que é ministro e conselheiro da Embaixada da Espanha, também do senhor Jailton Zanon, que é diretor jurídico da Caixa, também das autoridades que integram a mesa de abertura, senhoras e senhores presentes. Está encerrada esta solenidade. Nós gostaríamos de convidar a todos para que participem de um coquetel de abertura que será oferecido agora aqui na área externa ao nosso auditório. É local também onde nós teremos uma sessão de autógrafos, né? Nós teremos ali assinaturas, teremos ali um momento
acusação perante o STF, Fabrício Lunardi, pelo livro Curso de Direito Processual Civil. Esses autores estarão autografando os seus livros nessa área externa, ali próximo também onde será o momento do nosso coquetel de certo de abertura. Agradecendo a todos, uma ótima noite e até amanhã, às 8 horas da manhã, quando as atividades serão retomadas com credenciamento. Estamos agradecendo a presença do ministro Roberto Martins, aqui da pessoa. Deputado Paz Martins também conosco, ministro Luiz Inácio Adams, presidente